Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Calculista de Aço. Meu nome é Felipe Jacobi, sou projetista e calculista de estruturas metálicas. E hoje eu estou para falar aqui a respeito de um problema que às vezes as pessoas se deparam no Metálicas 3D, no software CPK de Metálicas 3D, que é a mensagem de erro: os deslocamentos estão muito grandes, tá? Os deslocamentos estão muito grandes e aí ele apresenta aquela mensagem de erro. E aí vamos explorar isso aqui um pouquinho, tá? Só para você entender, eu estou aqui com um galpão. Deixa eu mostrar o 3D dele aqui para você, tá? Só para você ver um projeto que eu estou trabalhando aqui. É um galpãozinho, tem dois pavimentos, tá? Tem dois pavimentos, tem aqui os pilares, dois pavimentos, tal, e tem aqui uma cobertura, né? Então eu tenho as treliças aqui, tá vendo? Tem as treliças aqui, aqui e aqui. E aí eu tenho aqui as terças, e aí nós temos o sistema de correntes, né? Nós temos o sistema de correntes que é básico. Deixa eu só deixar só o sistema da cobertura para você ver aqui, ó, gestão de layers. Eu vou colocar aqui visível, tá? Somente as diagonais, as terças. Deixa eu desmarcar aqui, desmarcar todos, visíveis, desmarcar todos aqui. Deixar só as terças, contraventamento horizontal, que é o da cobertura, corrente flexível, corrente rígida, e vou deixar o banzo superior da treliça visível, tá? Isso aqui facilita muito nossa vida. Então, ó, como é que a gente vai, só para mostrar para você o que se trata isso aqui, tá? Aqui fica mais fácil de visualizar, tá vendo? Ó? Nós temos aqui na cobertura, tá, esse sistema que nós chamamos de agulhamento ou correntes, né? Que é basicamente o seguinte: para poder criar um travamento nesse ponto, ou seja, poder considerar o comprimento de flambagem da minha terça, tá, como 1/3 do vão, comprimento de flambagem horizontal, aqui no caso no plano XY, no Metálicas 3D, ou então, para quem faz o cálculo manual ou em outro software, a flambagem em torno de Y, né? Nós fazemos os usos das correntes, que é o quê? Esse ponto aqui, ele vai estar travado, tá, por uma barrinha redonda que está ligado nesse ponto, tá? Mas eu preciso, neste ponto, colocar um tirante ou uma barra inclinada, que é para quê? Que é para esse ponto ficar certamente rígido, né? Porque se eu colocasse somente essa barra vertical aqui, que é a barra da corrente rígida, né, ele não ia travar nada, eles iam descer todos juntos. Então eu preciso colocar uma diagonal buscando um ponto rígido para que este ponto rígido dê rigidez a esse ponto e ele, por sua vez, estabilize esse e esse daqui. Isso tudo é barrinha redonda aqui no meu projeto de 8 milímetros, tá? Aqui no topo, né, na primeira terça, lá de cima para baixo, nós colocamos uma corrente rígida. Essa corrente rígida geralmente é uma cantoneira, pode ser tubo quadrado, tubo redondo, mas ela serve para quê? A corrente flexível, a compressão, ela não funciona bem, né? Ela flamba. Então a gente faz o quê? Para segurar esta terça aqui, que não tem ponto de rigidez nenhum, se ela quiser, né, flambar nesse sentido, ela vai acionar a compressão, essa barra, que por sua vez vai tracionar essa aqui e pronto, buscou um ponto rígido. Então, só para quem não entende ainda o que é a concepção de coberturas com corrente, agulhamento, tá? Então, o que acontece, ó? Por que eu estou falando isso tudo? Porque eu tenho aqui algumas cargas, né? Então, se eu vier aqui, eu tenho panos de cargas, tá? Vou pegar aqui cargas, editar cargas sobre panos. O pano não vai estar aqui. Deixa eu deixar todo mundo visível de novo. Selecionar todos, tá? Porque eu coloquei os panos em uma layer também, tá? Então eu tenho um pano aqui na cobertura e o pano é onde eu introduzo cargas, tá vendo? Ó? Aqui no pano eu introduzi a carga permanente, a sobrecarga, o vento 0 grau com CPI 00, o vento 0 grau com CPI 03, vento 90 e assim por diante, tá? Eu introduzi todas as cargas nesse pano aqui. Bom, qual que é a função do pano? Ele distribui as cargas nas peças, tá? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, tá? Se eu pegar aqui assim, ó, por exemplo, esse pano está nesta direção. O que ele vai fazer? Ele vai distribuir as cargas em todas as barras que estiverem perpendiculares a ele. Então, ele vai distribuir as cargas sobre as terças. Só para você ver aqui no 3D, ó, ele vai, né, o pano está nessa direção, ele vai distribuir as cargas sobre essas terças aqui, ó. Tá? Então as terças vão receber as cargas e por sua vez vão descarregar na cobertura, né? na estrutura principal. Tá? E aí o que acontece? Como essa barra aqui, tá? Ela está inclinada,
o programa meio que entende que ele precisa distribuir carga nela também. O pano nessa direção não vai distribuir nada nesta barra, porque ela está na mesma direção do pano, então ele nem vai colocar a carga ali. Mas o pano nesta direção aqui, ele vai entender que ela não está na mesma direção, então ela vai entender que ela está no intermediário aqui entre a terça e esta barra. Ele vai distribuir alguma coisa, mas não tudo para cá. Mas vai distribuir alguma coisa. O que vai acontecer? O programa vai entender que essa barra vai ficar flexionada, tá? E aí que vai dar o problema dos deslocamentos estão muito grandes. Vamos ver, ó. Do jeito que está aqui, eu vou rodar o cálculo, ó. Cálculo, calcular, tá? Vou deixar ele calcular a estrutura aqui, ok? Deixa ele rodar a estrutura. Tem alguns parâmetros que eu não acertei, isso aqui eu estou mexendo nele, tá? Eu estou só focando nessa parte aqui para fazer o vídeo para vocês, tá bom? Ó, tá demorando aí em torno de uns 45 segundos, mais ou menos, para rodar o cálculo. Eu vou dar uma pausada aqui, e aí eu vou, quando eu terminar, eu já mostro para você. Beleza, ó, terminado o cálculo, ele me apresenta esse relatório, relatório final de cálculo. Os deslocamentos estão muito grandes, podem-se consultar as mensagens de aviso correspondentes através da opção mostrar ou ocultar incidências no menu cálculo. Ok, apareceu a mensagem, tá? O que isso acarreta? Vamos lá. Então, o que isso acarreta? Vou pegar aqui no menu cálculo e vou rodar os esforços. E vou rodar vou pegar uma hipótese aqui, tá? Vou pegar uma hipótese de deslocamento qualquer. Uma hipótese aqui, a peso próprio, carga permanente, sobrecarga, por exemplo, tá? E vou mandar rodar a deformada, tá? Observe que eu coloquei a deformada na escala 1. Olha o que ele está mostrando para mim, ó. Esta barrinha, tá? Esta barrinha aqui, ela está com um deslocamento de fato muito grande, tá vendo, ó? Ela está com um deslocamento terrivelmente grande, ó. Se eu pedir para mostrar somente nas barras selecionadas aqui a deformada, ó, se eu venho aqui, por exemplo, na terça, ó, ele mostra um deslocamento pequeno, tá? Porque, de fato, a terça está com um deslocamento pequeno. Mas se eu clico nessa barra, ó, o que ele mostra? Ó, os deslocamentos estão gigantescos, tá? O deslocamento está gigantesco. Então, o que eu tenho que fazer? Por que ele está com esse deslocamento gigantesco? Porque o programa está distribuindo uma carga aqui sobre ele, tá? Uma carga uniformemente distribuída sobre ele. Isso está gerando flexão, tanto que se eu vier aqui no cálculo, ele vai estar falhando, tá? Se eu selecionar ele aqui, ó, ele vai falhar com 7.000% e mostrando flexão em torno do eixo Y e o eixo X, tá? Tá mostrando uma flexão violenta. Por quê? Porque está carregando. Ele está carregando ali a carga da telha, a carga da sobrecarga, painel solar, não sei o quê. Tudo está descarregando ali. E, de fato, a gente sabe que isso não acontece, porque essa barra ela fica no meio da terça, né? Ou cruzando na terça, mas não apoia diretamente a telha ali, né? Tá, beleza. Mostrado o problema, como é que a gente vai fazer agora? Mostrado o problema, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar aqui. Primeiro, vamos isolar a layer. Eu gosto de trabalhar assim, né? Pelo menos fica mais organizado. Vou deixar visível somente a corrente flexível, tá? Aceito. Apareceu aqui de novo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que desabilitar as cargas aqui. Então, vou vir no menu carga, ativar, ó, menu carga, ativar, desativar a atribuição de cargas superficiais, tá? Então, eu clico aqui, seleciono todas essas barras, clico com direito, ele vai tracejar elas para mim, tá? E aí eu vou mostrar todas as layers de novo. O que significa que está tracejado? Significa que ele não está marcando ali aquela peça para receber carregamento. Então, na hora que eu vier aqui, ó, cálculo, calcular, vou deixar ele rodar aqui, tá? Deixa ele rodar e vai embora, tá? Deixa ele rodar aí. Eu vou deixar rodando aqui, tá? Enquanto isso, porque para você ver que no final do cálculo ele não vai aparecer aquela mensagem, tá? Mas o importante é sempre você avaliar o seguinte, deixa o cálculo rodando aqui, o importante é você sempre avaliar o seguinte, né? Quando você atribui um pano, ele sempre vai carregar as vigas, as peças que estão perpendiculares a ele, ou que tenha alguma inclinação, mas ele não vai carregar as barras que estiverem a 90 graus, isso ele não vai fazer, tá? Então, como ele estava com uma certa inclinação, ele vai receber essa carga. Agora que eu desativei, ele já não vai receber essa carga aí, tá bom? Já está terminando o cálculo aqui. Olha lá. Terminou o cálculo, não apresentou nenhum relatório. Então, vamos ver se está ocorrendo aqui, né? Cálculo, esforços, tá? Vou aqui em esforços. Vou selecionar a mesma hipótese, tá? E vou marcar aqui a minha deformada, ó, tá? A minha deformada. Aí eu vou selecionar a barra.
ele já mostra um deslocamento bem menor, tá? O que é esse deslocamento bem menor que ele está mostrando? É o peso próprio. Isso não tem como desmarcar, tá? É o peso próprio da própria barra, tá? Ele tá marcando o peso próprio dela e ele vai criar uma distribuída ali porque é o peso da própria barra. Vamos ver agora se ela reprovou ali, ó. Eu clico aqui no relatório, ó. Olha lá, ó. Tá aprovando aqui 62,78%, tá? E ele está aqui, né, aprovando a tração, compressão, tudo. Por quê? Porque a flexão que existe é a flexão do próprio peso dela, tá? Vai ser a flexão do peso próprio da peça, tá? Então ele não vai entrar aqui, tá? Na conta, não vai entrar sobrecarga, não vai entrar o vento nem nada, tá bom? Então é isso. Se você queria saber como resolver esse problema, tá? É dessa forma que a gente faz. E aí, lógico, não repara aqui, tem um monte de barrinha aqui e tal, tem um monte de coisa, e o cálculo não está pronto, tá? Eu estou só trazendo esse modelinho aqui para resolver este problema, tá bom? Então é isso. Se você gostou, dá um like. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar com alguma pessoa que você acha que pode gostar desse conteúdo. E se você quer conhecer, saber mais a respeito do treinamento que eu ministro, dá uma olhada no site, no link na descrição ou em algum lugar aqui desse vídeo eu vou estar colocando, tá bom? Eu ministro um treinamento de cálculo de estrutura metálica bem completinho, com cálculo manual, softwares gratuitos, softwares pagos como Metálicas 3D, softwares como MCalc 3D, e lá eu ensino bastante coisa, tá? Tudo com responsabilidade, segurança e visando, né, capacitar a pessoa aí em um profissional que é capaz de entregar projetos leves, com segurança, dentro da norma, sem exagero, competitivo, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e a gente se vê numa próxima.